Bem-vindo a mais um Pegos pelo Tráfego. Eu sou o Gil Ceridônio, entrevistador, campineiro, e hoje eu tenho o orgulho de ter aqui no estúdio o meu médico, o meu cirurgião, Dr. Juliano Pereira, cirurgião plástico, o cara que me operou para eu casar. E a gente vai contar um pouquinho da história dele, da trajetória dele, da formação, da área de atuação dele dentro da cirurgia plástica. Contar um pouco de causo. Doutor, se apresente, fale aí. Gil, muito obrigado pelo convite. Para mim é uma honra estar aqui no Pegos pelo Tráfego, esse programa tão bacana. E é uma experiência importante. Você fez parte da minha história. Sim. E é isso que a gente sempre tem como uma missão. A gente faz parte da história do paciente, mas o paciente faz parte da nossa história. Eu acho muito interessante que os colegas têm falado muito de realização de sonhos por meio da cirurgia plástica, né? E por que não o paciente, ele é um instrumento da minha realização, da realização do meu sonho. Porque um dia lá atrás eu sonhei em ser médico, depois sonhei em ser cirurgião geral e depois sonhei em ser cirurgião plástico. Conta um pouquinho dessa história, Juliano, assim, porque as pessoas chegam lá hoje na tua clínica, que é linda, e o cara não entende a jornada do Juliano, né? Da onde saiu o Juliano, por que a medicina, por que a cirurgia plástica? E não foi sempre assim. O Juliano não esteve sempre na Nova Campinas. Traz essa dinâmica pra gente. Foi muito legal. Eu, na época que estava para prestar o vestibular, eu tinha muita dúvida do que fazer. Eu acho que, como qualquer jovem nessa época. E eu, quando era criança, eu via meu pai sair para trabalhar de terno e gravata. Eu achava aquilo muito bonito. Então, eu sonhava, às vezes, em ser administrador. Sonhava também em ser, talvez, advogado. Eu imaginava. E o meu tio é cirurgião cardíaco em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Eu tinha dúvida também em fazer medicina, né? E já naquela época, há mais de 25 anos atrás, meu tio me deu a oportunidade de acompanhá-lo lá em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E eu pude estar presente assistir algumas cirurgias dele, acompanhá-lo, e ali foi que deu o clique. Ali foi o dia que eu falei, cara, é isso que eu quero fazer pro resto da minha vida. Então, a partir daí eu decidi fazer medicina, e ao fazer medicina, escolhi a área cirúrgica. Até então, não tinha decidido ainda pela cirurgia plástica, mas decidido sim pela área cirúrgica. E aí prestei os vestibulares e tudo mais. E é uma história muito bacana, porque no terceiro ano eu passei em 3 faculdades particulares. E meu pai, muito feliz, muito realizado, ele me conduziu e fez matrícula nas 3 e tudo mais. E aí, depois de matriculado, a gente escolheu qual que era mais interessante e tudo mais. E eu tomei por decisão não fazer nenhuma das 3. Falei, pai, eu acredito que eu possa estudar mais um ano e passar numa faculdade federal. E assim o foi. Eu fiz um ano de cursinho, mesmo tendo passado nas faculdades particulares, e passei na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, não por coincidência, porque meu tio estava lá, aquele que me inspirou a fazer medicina, e na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Unirio, que foi onde eu fiz a minha faculdade. Então, eu acho que foi bastante... Eu acho que aí foi o momento, eu tinha 17 anos, foi o momento que eu tracei um objetivo, eu abri mão de uma coisa muito importante, quem não gostaria de ter passado em 3 faculdades de medicina? E aí eu comecei a perceber que quando eu traçava um objetivo claro e eu trabalhava firme por ele, eu conseguia chegar e atingir esse objetivo. Então essa mudança de chavinha na minha vida aconteceu aos 17 anos. Me lembrei aqui da história do Flávio Augusto, né, que teve numa situação parecida, só que ele ficou por 3 anos estudando para entrar no Colégio Naval. E ter isso, não. Eu entrei na escola mais difícil que tinha para entrar. Eu não fui no fácil, fui no difícil. Você teve que sair daqui. Sim. E morar fora, sim, novo, numa universidade disputadíssima, num município que não era o teu e com vida social completamente diferente. E essa experiência da universidade, do jovem estudante lá no Rio de Janeiro? Foi muito boa. Foi uma loucura, né? Então, o Rio de Janeiro é realmente encantador
e eu fui muito bem recebido pelos cariocas lá. E a faculdade realmente era muito boa. Eu tive um coeficiente de rendimento muito bom. E a vida foi me trazendo de volta para casa. Então depois eu fiz cirurgia geral no próprio Rio de Janeiro, no Hospital Adventista Silvestre. E fiz residência de cirurgia plástica no serviço Evaldo Bolívar em Santos. E hoje eu sou professor também de um serviço em Santos, do Oswaldo Saldanha, que foi meu professor também na residência. E desde então a gente continua envolvido não só com a parte da atuação médica, mas com a parte científica também. Treinamento de novos residentes, treinamento de novos colegas. E é uma parte que me traz bastante alegria e eu fico muito feliz em contribuir com essa parte também. Juliano, você falou no começo realização do próprio sonho através da realização do sonho do paciente. Eu me coloco muito nesse contexto. Eu me lembro que quando eu fiquei noivo, um dos pontos que foram colocados ali naquele acordo, vamos casar, mas, né, a minha noiva na época, esposa hoje, a Érica, disse assim, você precisa fazer uma cirurgia plástica. Eu era bariátrico e eu brinco, né, que a pele que você tirou na cirurgia dava para fazer uma criança de 7 anos. E ela queria que eu operasse. Eu fui e fiz a cirurgia e aquilo foi a realização de um sonho, mais dela até do que meu, mas um sonho. Como é isso no dia a dia? Como caminhar dentro do sonho das pessoas? Isso é muito importante. A cirurgia plástica ela é um instrumento, né? Então, para a gente é uma honra fazer parte desse momento, né? Quer dizer, eu acho que o seu casamento foi uma parte importantíssima da tua vida, sua cirurgia também assim o foi. E a cirurgia ela é capaz de mudar não só a estética das pessoas, né? E isso pode parecer um pouco chavão, mas não é. A gente tem pessoas que às vezes não estão bem nos seus relacionamentos, que podem usar a cirurgia plástica como instrumento de empoderamento, não autoconfiança. Só autoconfiança, empoderamento, se sentir desejado, se sentir feliz, homens e mulheres. Gil, hoje em dia, grande parte dos nossos pacientes são homens. Então, a gente tem aí um aumento nos últimos anos de 60%, 70% de procura por homens. Hoje, antigamente, a cirurgia de contorno corporal, por exemplo, como abdominoplastia ou como cirurgia de lipoaspiração e tudo mais, 95% era para mulher, 5% era para o homem. Hoje já está mudando para 70-30, 65-35. Então, assim, os homens estão vindo com tudo no seu cuidado. Eu, na sala de espera do teu consultório, eu era um peixe fora d'água, assim, era só mulher. Era só mulher. Naquela época, você fazia... E assim, é uma leitura minha de paciente de sala de espera. A maioria das mulheres ali estava com um sutiã de plástica de seio, né? A maioria das pacientes eram mulheres e fazendo mama. Hoje não é o teu principal eixo. Você opera mais a parte de lipo HD, de modelagem. Qual é o nome que vocês dão para o processo? Para a área do corpo? Explica um pouquinho. Contorno corporal. É o que a gente chama de contorno corporal. Ele inclui a lipoaspiração, a abdominoplastia, as tecnologias que a gente tem bastante hoje, mas a mama ainda é um dos carros-chefes. Eu digo que a cirurgia da mama, que é levantar as mamas, que é a mastopexia, colocar silicone para aumento da mama, ou mesmo em mamoplastia redutora, que é aquela cirurgia em que a mama é bastante grande e a gente consegue reduzir essa mama, ela ainda é um dos carros-chefes, tanto no Brasil quanto no mundo. Então, quais são as cirurgias mais performadas hoje? No Brasil e no mundo? Cirurgia mamária e cirurgia de contorno corporal. E você faz um combo disso hoje. Tem um nome para esse pack, vamos dizer assim. Quando a mãe vai lá fazer um total lifting. Esse é o Mummy Makeover, né? Makeover. Então, é consertar a mamãe. Então, são os efeitos da gravidez que são causados no corpo da mulher que podem ser resolvidos com a cirurgia. Então, isso inclui, por exemplo,
Com o crescimento do neném na barriga, os músculos do abdômen, retos abdominais, eles se afastam. E há uma diástase. Então a gente corrige essa diástase. Há uma flacidez cutânea, ou seja, aquela pele ela se dilatou, muitas vezes ela não volta na posição adequada. Então a gente faz a abdominoplastia. Há uma lipodistrofia que é esperado e é normal nas pacientes grávidas. Então, pode haver um acúmulo tanto na parte dorsal quanto na parte dos flancos, e isso a gente consegue fazer com a lipoaspiração. E, claro, com a amamentação, as mamas elas crescem, aumentam, e depois, quando diminuem após a amamentação, elas sofrem uma queda, que a gente chama de pitose mamária. E ao sofrerem essa queda, a gente consegue fazer a cirurgia de levantar as mamas, que é a mastopexia. Então hoje, fazendo os exames adequados, a paciente estando com uma saúde em dia, é possível a gente fazer esses procedimentos em conjunto, que é a Mummy Makeover, numa única intervenção e de forma segura. Então, de forma que a gente consiga corrigir dentro das limitações de cada técnica, a gente consegue corrigir essa necessidade da paciente. Há anos atrás, quando eu estive lá, o teu consultório era pequeno, compartilhado até com outros médicos e uma equipe reduzida. Qual é a estrutura hoje do Juliano Pereira? Como funciona? O que é que tem lá na clínica? Eu me lembro, a gente estava falando mais cedo da fisioterapeuta que tira a dor do pós-cirúrgico com a mão, né? A drenagem linfática, que para mim, o grão do sítio era um negócio desnecessário. No pós-cirúrgico, a gente entende que é muito necessário. Muito necessário. Né? Faz toda a diferença. Qual é a estrutura lá dentro do ambiente da clínica hoje? Como está isso hoje? Bom, hoje quando chega a paciente, a gente tem a hostess, que faz o acolhimento dela. Depois entra com a parte administrativa, que tem a parte de termos de consentimento informado e tudo mais. Então, a gente tem a outra profissional nessa área. Tem a profissional que recebe as pacientes no nosso lounge para um cafezinho, uma água, alguma necessidade desse aspecto. Tem a parte da enfermagem, que é a mesma querida Eliane, que está lá, vai fazer 10 anos que está conosco, e ela coordena essa parte. Temos a parte de fisioterapia dentro da clínica. Então, hoje é lá dentro. Hoje é dentro da clínica. Então, isso também é bacana, porque durante a drenagem linfática, que, como você mesmo disse, não é uma massagenzinha, não. A drenagem linfática é uma parte importante do pós-operatório. Ela faz parte do combo da cirurgia. Tem que fazer. Tem que fazer. E ela é feita dentro da clínica. Então, isso é positivo. Por quê? Porque qualquer intercorrência ou qualquer característica diferente daquele tratamento, eu tô lá. É como se tivesse um retorno dia sim, dia não com a gente também. Então, isso é bem bacana. Está dentro de um ambiente controlado. Está dentro de um ambiente controlado. E isso, assim, hoje a gente tem uma equipe de 6 a 7 pessoas dentro da nossa clínica para atender esses diversos setores aí da clínica, né? Fora os atendimentos externos que são parceiros, né? Então, é importante um preparo adequado para a cirurgia. Então, a gente tem as áreas correlatas, que são nutricionista, médico, nutrólogo, para preparar. Muitas vezes o paciente imagina, Gil, olha, eu vim aqui fazer uma lipo porque eu quero emagrecer. Isso não é uma realidade. A cirurgia plástica ela não é feita para emagrecimento. Então, a gente orienta, traz o paciente de volta para dizer, olha, a gente tem até a máquina de bioimpedância na clínica para a gente ver a porcentagem de gordura corporal do paciente, etc. E aí a gente pode conduzi-lo. Olha, não é o momento ainda de fazer a sua cirurgia, precisamos nos preparar para a sua cirurgia, então a gente vai precisar fazer uma dieta, vai com o médico nutrólogo e assim por diante. Acho que não só a questão da taxa de gordura, do emagrecimento, mas a condição cardiovascular, se ele está apto ou não para passar por uma intervenção. Eu me lembro de fazer exames, né, uma série de exames para poder ser aprovado para cirurgia na época. Isso se mantém? Se mantém, é muito importante. Então tem os exames de sangue, urina, raio-x de tórax. Muitas vezes, não, doutora, vai fazer raio-x de tórax, uma cirurgia abdominal e tudo mais. Eletrocardiograma. Então é todo um preparo até para anestesia que vai ser realizada. Na maioria das vezes a gente faz a cirurgia sob anestesia geral. Então, é importante todo esse combo de exames para a gente ter um preparo adequado para a cirurgia.
Juliano, nos últimos anos você teve à frente da área da cirurgia plástica no órgão de representação dos médicos aqui em Campinas. Quais os. Porque, veja, você tem que administrar um monte de pratinho, né? O Juliano, pessoa física, o Juliano médico, o dono da clínica, o empresário, o presidente da associação, e aí trazer bons cursos, coisas relevantes para o meio médico. Como foi essa experiência dentro dessa área da gestão e como foi equilibrar tudo isso enquanto atendia? Assim, como é? Dá aula, atende? Como é essa agenda? Esse é um grande desafio, né? Com muito orgulho e muita honra, a gente fica feliz em ter sido escolhido para representar os nossos colegas, né? Então, no Departamento de Cirurgia Plástica da Sociedade de Medicina e Cirurgia de Campinas, que eu fiquei à frente por 7 anos, a gente teve a oportunidade, primeiro, de estar perto dos colegas e trazer grandes autoridades para o estímulo científico dentro da nossa região metropolitana de Campinas. Então, a gente recebia colegas cirurgiões plásticos, inclusive de sul de Minas e tudo, que uma vez por mês vêm a Campinas, para participar desses eventos científicos. Então, a gente sempre buscou trazer assuntos relevantes e importantes da cirurgia plástica mundial e nacional para a nossa cidade, para a nossa região metropolitana, que é uma tecnopólis. Campinas ela é uma produtora de tecnologia também dentro da área médica e também dentro da cirurgia plástica. Então, sim, foi um grande desafio, porque a gente tem a nossa vida pessoal, família particular, a gente não deixa de ser médico, a gente é médico do paciente. Costumo sempre dizer, Gil, antes da gente ser cirurgião plástico, a gente é cirurgião geral. E é importante a gente ter a cirurgia geral muito bem. Eu me lembro de você dizendo isso para mim na minha primeira consulta. Eu me formei cirurgião geral. Eu sei como você funciona por dentro. Por isso eu posso te operar. É exatamente isso, porque a cirurgia geral ela é importante ser bem estabelecida. A gente comenta com os residentes sempre, os acadêmicos que rodam na nossa clínica, o acadêmico de medicina, doutor, eu quero fazer cirurgia plástica. Então você faça uma boa cirurgia geral. É importante a gente ter um embasamento cirúrgico muito sólido para a responsabilidade que é fazer a cirurgia plástica depois, né? Então isso é importante. E antes de ser cirurgião geral, nós somos médicos. E o que o médico precisa? Como diz o nosso próprio juramento, todos nós médicos temos o juramento de Hipócrates quando a gente se forma. E nesse juramento, resumidamente, diz: a gente precisa curar quando possível, a gente pode tratar sempre que tiver a oportunidade, mas cuidar sempre. Então, nem sempre a gente tem a solução para tudo, mas dar atenção, o cuidado e acalentar o paciente é sempre a nossa obrigação. Então, você me deu um gancho bacana aqui, que eu me lembro da minha experiência contigo, e aí eu queria entender como está isso hoje com um negócio maior. Na minha vez, eu tinha acesso direto a você. Eu te chamava no WhatsApp, né, quando tinha dúvida ou algo relacionado ao processo e tal. Como é isso hoje no cuidar? Ainda é direto com o Dr. Juliano ou tem um estagiário lá cuidando? Que bacana a sua pergunta, Gil, porque hoje a gente tem médico auxiliar da equipe, a gente tem médico residente que nos acompanha, a gente tem acadêmico de medicina que acompanha o nosso dia a dia, mas o cuidar ainda é com a gente. Então, o paciente hoje que faz uma cirurgia, quem opera sou eu, quem dá alta para o paciente sou eu. Quando a alta é no dia seguinte, por exemplo, eu pessoalmente passo visita no paciente, porque eu acho que talvez seja o momento mais encantador da cirurgia. É o paciente acordar ainda naquela insegurança de como que foi a cirurgia, e você tá ali olhando para ele reconhecer em você a pessoa que ele escolheu. Então isso eu acho que é muito importante. E mesmo em casa, o paciente tem o meu telefone, o meu WhatsApp, as dúvidas são diretamente comigo, não são com a minha enfermeira, não são com o meu auxiliar, médico auxiliar, cirurgião, não é com o meu residente, não é com o acadêmico, mas sim diretamente comigo. Eu acho que isso é bom pro paciente e também me deixa mais tranquilo. Eu fico
Eu posso feliz. dizer que, para mim, Gil, fez toda a diferença. Eu me lembro do momento meu de alta no hospital e fizeram um exame errado. No hospital onde eu estava, o pessoal pegou uma informação errada. E você disse, não, peraí, isso aqui está errado. Eu já vi dar mais, eu já vi dar menos, mas o mesmo número exato não existe. Tem alguma coisa errada. Vamos coletar de novo. Coletou de novo. E a suspeita de algo errado não existia e eu tive alta. Mas você estava lá, você estava pessoalmente lá. Fez diferença na minha vida. Então, continue assim. Que bacana. Foi bom demais. Que bacana, isso é bom pra gente. Juliano, falando um pouquinho das novas tecnologias, não só na área médica como um todo, mas na área cirúrgica para plástica. O que é que tem de vanguarda, assim? O que é que está chegando ou chegou e está aí que é o queridinho do momento? Assim? Tem alguma coisa na tua área que faz diferença? Assim? Eu acho que, sem nenhum conflito de interesse, os equipamentos de retração de pele. Então, tem os equipamentos que são... o que é o equipamento de retração de pele? Após uma lipoaspiração, na área lipoaspirada, na pele, a gente passa esse aparelho por trás da pele. Então, por dentro do paciente. Por dentro do paciente. Então, do que ele é formado? É energia com o gás, ou gás hélio, ou gás argônio, que são as duas tecnologias disponíveis, que a gente tem disponível os dois também na clínica, mas a junção desse gás com a energia faz um plasma, que é o quarto estado da matéria. Então tem estado físico, estado líquido, gasoso e sólido, e tem o plasma. Então esse plasma ele vai sendo passado por trás da pele, promovendo uma retração dessa pele. E isso é o que tem de mais novo em tecnologia, com esses dois gases que se misturam. Então tem os nomes comerciais também, que atuam especificamente nessa parte. Mas por que é tão revolucionário? Porque muitas vezes a gente precisa faz uma lipoaspiração e não tem aquela retração da pele adequada. Então, pode provocar uma flacidez cutânea sobre a pele. Eu falo que é como um balão de festa. Se você assopra, ele está esticadinho. Se você esvazia, ele fica enrugado. Então, ele pode auxiliar. Mas é importante deixar super claro para todo mundo, os pacientes, e inclusive tem alguma confusão acontecendo aí. Esses equipamentos, eles não substituem uma abdominoplastia, por exemplo. Então, ele tem uma limitação. Ele melhora de 20% a 30%, o fabricante fala que é 40%, mas a gente observa na prática, no dia a dia, ali, 20% a 30% dessa retração de pele. Então, por exemplo, um paciente bariátrico, por exemplo, que houve uma grande perda de peso, não é o aparelho de retrator de pele que a gente chama, ou do argônio, ou do gás hélio, que vai promover essa retração de pele. Então, cuidado com o que tem se ouvido aí pela internet. Não faça mais abdominoplastia, use o aparelho A, o aparelho B, o aparelho C. Não, calma, não é assim. Ele é uma revolução, como em diversas áreas está tendo, mas em especial na flacidez cutânea, a gente tem visto uma grande melhora, uma atuação muito grande, mas sem confundir. A gente tem que elucidar as pessoas e não confundir. Deixe de fazer a sua abdominoplastia porque agora temos um produto revolucionário. Não, isso não vai acontecer. A gente vai para um lugar interessante aqui. A rede social, ela é um ambiente aberto e a pessoa acaba falando o que ela bem entende, alguns de boa fé, outros de má fé, outros com viés comercial, e sai um monte de bobagem por aí. Como que é pro cara do conselho, pro cara da associação, pro cirurgião, lidar no dia a dia com o que acontece na rede social, com essas promessas, com esses supostos milagres e tendo o embasamento técnico do outro lado e como se comportar com relação a isso? Isso é muito importante, Gil. Por isso que a vida médica e a atuação médica ela precisa ser regida por protocolos. Porque muitas vezes a minha opinião não é a opinião especificamente de toda uma classe. Então, quando a gente segue alguns protocolos, a gente consegue ter uma maior assertividade de comprovação científica, etc. Então, não é a opinião do Dr. Juliano ou a opinião do Dr. Fulano.
É sim o protocolo regido por trabalhos científicos, né? Então, hoje, durante a atuação nossa na clínica, existe uma espécie de desmistificação. Muitas vezes o paciente já chega com o diagnóstico pronto. Olha, doutor, eu vi na internet isso, vi na internet isso, vi na O internet Dr. isso. Google falou? O doutor Google mandou, eu vim aqui fazer uma mastopexia com a técnica tal de fulano de tal. Calma, vamos entender a sua anatomia. Vamos entender se essa cirurgia que você viu que a sua amiga fez, ela se aplica a você? Muitas vezes não se aplica. Nós temos genética diferente, nós temos tipo de corpo diferente, nós temos flacidez cutânea diferente, nós temos idade diferente. Muitas vezes a paciente vem com 45, 50 anos de idade, querendo ter o resultado que a paciente teve aos 22, 23, uma amiga dela, ou até a filha. Olha, mas a minha filha teve um resultado. Então, a gente precisa respeitar as fases da vida. E eu acho que a gente amplia até um pouco, Gil, porque eu acho que a cirurgia plástica ela precisa ser um instrumento de aceitação também. O que, que a gente pode melhorar dentro da sua anatomia? Sim. E não fazer uma transformação de um corpo seu em outro corpo que não é seu. A gente produz bastante coisa para médico e uma das coisas, graças a Deus, proibidas pelo conselho é transmissão ao vivo de procedimento cirúrgico, salvo para fins de educação e treinamento e tal. Então, se for transmitido para educar médicos, pode, a gente já fez, mas fora isso não pode, porque se pudesse, eu acredito que ia ter gente fazendo ao vivo cirurgia e tal. E a gente pega alguns famosos que eles acabaram de fazer a cirurgia, já tá lá na recuperação, já tá postando foto e mandando vídeo e pedindo like. Como que é isso no dia a dia, assim? O cara chega, você falou, ele chega querendo a cirurgia da fulana de tal, mas ela tem o corpo que não é o da fulana de tal. E para encaixar a expectativa ali no consultório? Esse é o maior desafio. Realmente, esse é um grande desafio. Porque, Gil, a gente, todo mundo, as pessoas ouvem o que elas querem. Então é muito interessante a gente, quando está falando da parte boa, olha, a gente vai mexer nisso, vai melhorar essa parte, vai melhorar essa parte. Até a atenção da paciente, do acompanhante ou de quem quer que esteja lá é muito firme. Quando a gente vai falar da parte de complicações, possíveis intercorrências e tudo mais, a pessoa não quer nem dar bola para isso. E a gente é assim, a gente quer ver a parte mais positiva do que negativa. Mas alinhar as expectativas é importante. Então, trazer a anatomia daquela paciente para uma anatomia mais próxima da dela. Então, olha, você está falando da sua amiga, mas espera aí, nós temos, sempre respeitando a individualidade de cada paciente e também a sua identidade, a gente até mostra na clínica algumas pessoas que são parecidas ou com aquele rapaz ou com aquela moça. Olha, essa é uma anatomia parecida com você, a gente consegue chegar até esse resultado, diferente do que a gente teria se você imagina que nem o corpo da Virgínia, por exemplo, e você quer que seja feita exatamente a lipo HD ou lipulade, que são sinônimos. Ah, doutor, eu quero ficar com a barriga igual a da Virgínia. Não é possível, a sua anatomia não é igual a dela. Esse termo lipo HD é bastante usual hoje. Você pode explicar o que é a técnica? Lipo HD, lipo de alta definição. Então, lipo de alta definição, lipo HD, high definition, lipo. É a lipoaspiração em que a gente vai demarcar as linhas musculares do paciente. Então, seja na região abdominal, na região do tórax, no dorso, a gente pode delinear ou esculpir, como diz um colega nosso, que é o Ricardo Ventura, da República Dominicana. Nós tivemos até juntos num curso, no primeiro curso europeu de cirurgia do contorno corporal, com o professor Saldanha e o professor Ventura, estive junto, em Lisboa, lá em Portugal. E foi muito interessante, ele diz, esculpir aquelas linhas musculares. Ou seja, a gente faz uma lipoaspiração mais superficial nas linhas pré-determinadas do paciente. Então, o que é importante? Nós não estamos criando um músculo que aquele paciente tenha. Então, é muito comum, às vezes, lá atrás, ou algumas cirurgias lá no começo, as pessoas olham, parece aquela tartaruga ninja, né? Aquela coisa artificialmente produzida. Isso a gente
abomina. O que a gente deseja é delinear ou demonstrar aquelas linhas musculares que o paciente já tem. Por isso que quando a gente vai fazer a marcação da cirurgia antes, a gente faz uma marcação personalizada. Então não adianta, eu quero a linha igual da minha... Não, mas o seu músculo ele é mais para dentro, mais medial, ou mais para fora, mais lateral. Aí a gente precisa delinear essas linhas. Eu, particularmente, gosto muito da linha tênue. Então eu acho assim, o menos é mais. Doutor, eu quero ficar com aquele abdômen totalmente trincado. Eu acho que é melhor a gente preparar esse abdômen para você atingir esse objetivo depois na academia. Então, é como se a cirurgia plástica fosse um meio. Nós fazemos a cirurgia, nós esculpimos as suas linhas musculares, que elas vão ficar mais evidentes, mas a sua participação para dar continuidade no resultado é indispensável, academia. Sem dúvida. Não tem milagre. Vamos falar assim, não há milagre. Gil, há não uma há aceleração, milagre. Você acelera um pouco o processo. Você tira a gordura que está tampando ali a linha muscular, né, a visão dessa linha muscular, e a pessoa vai obter o músculo depois treinando. Com certeza. Porque se ela não tiver musculatura, não tem como fazer aparecer o que não existe. Exatamente, é isso. Essa é a lipo HD. Essa é a lipo Só HD. que daí você recebe alguém que viu na internet a famosa, sim, que sonhou em ficar com aquela barriga, sim. E aí você tem que entregar no consultório a realidade. E aí? Esse é o maior desafio. É aí que a gente precisa direcionar o que é possível para a anatomia dessa pessoa. E assim, hoje, Gil, a gente tem visto muito a transformação das pessoas. Uhum. Então, assim, a paciente gasta um dinheiro, gasta um tempo de recuperação, fica um tempo afastada para se recuperar, mesmo a gente tendo o programa de recuperação rápida das cirurgias, com fisioterapia, taping, que são faixas que são aplicadas e tudo mais, agiliza a recuperação, mas é uma recuperação que ela vai precisar fazer. Mesmo com essa recuperação rápida e tudo mais, a paciente ou o paciente, eles têm pensado como hoje? Nossa, eu tive esse gasto financeiro, eu tive esse gasto de tempo, passei por uma cirurgia, por uma anestesia geral, então eu não quero perder isso. Então a gente tem até uma pesquisa interna da clínica que 85, 90% dos pacientes conseguem manter o seu resultado. Por quê? Porque eles dão seguimento com o médico nutrólogo, dão seguimento com seus treinos. Agora, existe ali os 10, 15% que muitas vezes perdem resultado. Como? Acham que a cirurgia é o milagre, como você falou antes. Esse braço do físico, do personal, do atendimento esportivo, vocês ainda não têm na clínica. Nós temos parceiros externos que contribuem para isso. Contribuem para isso. Com certeza. Então, assim, tem um colega que é médico nutrólogo, que a gente faz o pré-operatório e o pós-operatório com ele. Junto da equipe tem o nutricionista também, que acompanha essa parte pré-operatória e pós-operatória. Não estão fisicamente na clínica, mas eles prestam serviço ali conosco. Juliano, a gente faz algumas perguntas, sempre as mesmas, para os convidados. Legal. A primeira delas é assim, o que o Juliano de 2024 faria diferente? Alguma coisa que na tua trajetória você teria feito de uma outra forma? Rapaz, que pergunta boa. Olha, com toda a humildade do mundo, eu tô buscando, com toda a humildade do mundo, eu acho que nada. Que coisa, que difícil responder isso. É difícil. Porque eu acho que Deus colocou os desafios na minha vida durante esse período todo. E mesmo os momentos que foram difíceis, eu tive momentos difíceis, pessoais, profissionais, isso faz parte do caminho. Eu acho que ele colocou por alguma razão. Então eu não me arrependo das decisões tomadas, não, Gil. Eu acho difícil essa pergunta, eu quero com toda humildade responder. Mas eu acho que o que eu teria feito de diferente, eu acho que, sinceramente, nada. Alguém que você gostaria de agradecer publicamente, que fez parte da tua história e que é importante na tua jornada? Algumas pessoas. Primeiro, Deus. Isso é presente na minha vida. Antes de começar todos os procedimentos cirúrgicos, e quem me acompanha, todos os acadêmicos, os residentes, os médicos anestesistas sabem que eu faço uma oração antes de começar a cirurgia. E é uma oração universal, porque é uma oração que
possa contemplar as diversas religiões das pessoas que estejam na sala. Então, em respeito, eu começo assim, né? Respeitando o credo e a religiosidade de cada um dessa sala, agradecemos, Senhor Deus, a oportunidade de estarmos aqui na presença deste paciente. E a gente faz uma oração lá. Então, primeiro a Deus. Segundo, meus pais, que sempre me apoiaram, que continuam me apoiando até hoje, eles são jovens e sim. Os meus professores e mentores, principalmente na pessoa do Dr. Evaldo Bolívar, saudoso Evaldo Bolívar, que nos deixou o ano passado, o ano retrasado. Professor Oswaldo Saldanha, meu professor, meu mestre, que ainda hoje está sempre ao meu lado. Então, essas pessoas são indispensáveis da gente falar. Hoje, atualmente, meus sobrinhos, Pedro e Rafael, que são a alegria da nossa vida. E a Luana, minha parceira de vida, que está aí comigo ao meu lado. E essa luta diária da nossa vida, é importante ter alguém ao nosso lado para nos confortar nos momentos de hesitação. Sim. E nos estimular a seguir em frente e seguir no caminho. Essas são as pessoas que eu precisaria agradecer. Para finalizar, a gente inverte a ordem aqui. A gente traz a oportunidade do especialista fazer uma pergunta sobre marketing digital, sobre tráfego pago. O programa nasceu para falar só disso. Tá. Só que a gente acabou entendendo que seria mais útil trazer a história das pessoas para dentro do digital, dar um espaço da pessoa contar o que ela sente e como é o negócio dela. Mas a gente precisa conectar isso ao tema do meu dia a dia, né, que é o marketing digital. A gente se conheceu lá atrás, até chegamos a falar sobre o trabalho e eu não estava, naquele momento, preparado para atender um médico, em absoluto. Mas talvez eu possa ajudar com algum tipo de conhecimento, ou para os médicos, ou para a classe médica que você representou por esse tempo todo, ou dúvida sua pessoal, estou à disposição. Como que a gente consegue, você é um cara que é estudioso do marketing digital e o marketing digital médico, né? Como que a gente consegue expor nas nossas redes sociais ou expor o nosso trabalho que a gente consiga ainda assim cumprir com os códigos de ética médica e toda essa parte? Como que a gente consegue passar isso seguindo os ditames ali dos códigos, etc. A primeira coisa, Juliana, é entender que cada indivíduo é único. Você disse isso mais cedo. Então, cada médico ele tem a identidade dele, a área de atuação dele, a especialidade dele, mas mais do que a especialidade, a forma dele de se comportar. Alguns são mais para frente, outros são mais contidos. A gente precisa respeitar a identidade do médico, é a primeira coisa. Segundo, é trazer para uma mesa a discussão de coisas que talvez o médico não queira fazer, mas que comercialmente falando são importantes. Não se vende cirurgia plástica colocando uma placa de vende-se na porta da clínica. É verdade. Não funciona. Então, a gente precisa trazer para o paciente uma noção de que aquele médico tem qualificações para atendê-lo, ao mesmo tempo em que a gente apresenta o resultado daquele médico. Porque quando a gente fala de cirurgia plástica, para você não entrar na prateleira da pessoa que está indo lá procurar o resultado da famosa, o teu resultado tem que ser evidente, tem que ser transparente. As pessoas têm que reconhecer o Juliano como alguém que faz lá a escultura 3D no músculo e que fica bom. É um obstáculo quando a gente fala de cirurgia plástica. É importante hoje que se mostre um pouquinho, mas isso pode ser feito de uma forma agradável, não invasiva. Eu não gosto muito daquela imagem do paciente deitado no centro cirúrgico, coberto com toalhinha, e eu não gosto, isso é o Gil. Alguns médicos gostam. Eu prefiro o médico lavando a mão no centro, no pré-operatório ali, se paramentando para entrar no centro cirúrgico,
cortar e depois na volta ele foi um sucesso, ficou muito bom, depois vocês vão ver o resultado e aparece uma foto da paciente 6 meses, 4 meses depois. Legal. Não é algo aqui, é algo que foi sendo construído que traz essa sensação de que houve uma intervenção sim, há o centro cirúrgico sim, a autoridade do médico, todo de verde ali, todo paramentado, isso traz essa identidade do especialista e mostra o resultado de uma forma menos invasiva. Eu concordo com você. Eu acho que a gente precisa. Houve até uma decisão de flexibilização do Código de Sim. Ética Médica, que vai estar em vigor a partir de março deste ano, né? Mas isso eu acho que é uma vitória da classe médica, mas eu acho que você foi cirúrgico quando você disse da identidade do médico. Há médicos que gostam de expor mais, há médicos que preferem não expor tanto. Você falou de classe e uma questão que eu costumo dizer que hoje eu tenho 42 anos, e eu costumo dizer que eu não sou nem tão velho, nem tão jovem, né? E a gente vê médicos, por exemplo, recém-formados, que são muito ligados na rede social, isso aí já é orgânico dele, ele nasceu com o iPad na mão, né? Hoje tem médico que se forma com 23, eu mesmo me formei com 23 para 24 anos. Então, hoje, um médico, um jovem médico de 24 anos, isso aí é muito orgânico da vida dele. Agora, tem os colegas que são extremamente competentes, extremamente técnicos, mas às vezes eles não têm essa arte da comunicação, a arte da retórica, e muitas vezes também eles não têm familiaridade com a rede social. Então, por exemplo, tem médicos de 50, 60, 70 anos que ainda estão no mercado, ainda são médicos extremamente competentes, talvez no momento ápice de suas carreiras, mas não tem isso reverberado na sua rede social ou no mundo digital. Qual o recado que você, que é do marketing, traria para esses colegas que estão ávidos aí por uma Eu lembrei de uma frase de um colega. Ele diz assim, ó, ou você é ponto .com ou você é ponto .fora. É verdade. É forte, né? Forte mesmo. Ou você é ponto .com e está inserido nesse contexto, com todas as dificuldades, com alguém auxiliando, trazendo o tom, né, do que é que vai ser dito, de como vai ser falado, dessa estratégia por trás, ou você não vai alcançar esse mercado digital. Você vai continuar tendo paciente, vai ter o boca a boca, a indicação. O digital, ele rompe a barreira do CEP. Isso é que é muito forte. O teu vídeo bem colocado aqui, ele é visto nos Estados Unidos hoje, agora, daqui a 1 minuto. É visto lá na Europa, é visto em Dubai. E você tem a oportunidade de alcançar um paciente lá do outro lado do mundo que não iria vir operar com você em um mercado da saúde no Brasil que tem... A gente perde para um monte de coisa no Brasil. Mas na área médica a gente ganha e ganha de lavada de um monte de lugar. É mais barato operar aqui, as pessoas são mais qualificadas aqui, o profissional é melhor no Brasil, a recuperação é melhor aqui. Então a gente pode atender o mercado americano e o mercado europeu, mas a gente precisa estar presente lá de alguma forma. E o digital é o caminho mais rápido para chegar. Porque o nosso podcast aqui, editado e cortado, daqui a 1 minuto ele é visto em Portugal. É verdade. E os médicos hoje recebem pacientes de fora para operar aqui. Eu tenho um amigo que ele sai dos Estados Unidos a cada 60 dias para fazer um tratamento bucal, né, de implante dentário, porque fica mais barato ele pegar o avião lá e vir implantar o dente aqui do que tentar implantar lá. E se fizer lá, não é bom. A qualidade do que eles fazem lá é ruim. Então, você quer, doutor, né, respondendo, alcançar esse paciente que tem o potencial de pagar em dólar, em euro, ou o paciente que está num outro estado, numa outra cidade, e que não está dentro do teu networking de indicação, você precisa estar .com. E eu acho, corroborando o que você falou, Gil, eu acho que a pandemia trouxe devastação para todos nós e foi um momento muito difícil, tanto para a população mundial quanto para a medicina, foi desafiadora. Mas se tem uma coisa, um legado positivo que a pandemia nos trouxe, principalmente aqui no Brasil, foi a telemedicina. Sim. A regulamentação da telemedicina,
autorização pelos órgãos de classe para sua utilização, regido por regulamentação. Então, isso trouxe essa oportunidade que você está falando dos pacientes europeus, dos pacientes americanos, asiáticos, da Oceania. A gente recebeu uma paciente da Austrália. Então, quer dizer, Japão, Austrália, Portugal, muito paciente. Maioria brasileiro que mora lá e vem, né? Mas eu acho que se tem um legado que a pandemia trouxe para a gente foi esse. Foi o legado da regulamentação e do uso adequado da telemedicina. Agora, você imagina na ideia do digital, eu pegar o vídeo certo e entregar ele de forma intencional para o paciente certo, em qualquer lugar do mundo. Fazer com que o cara que está lá em Portugal assista aquele vídeo que conecta a autoridade no médico e que dá uma solução estética para um sonho de vida, para uma realização pessoal. A força que tem nesse conjunto e a falta que faz isso para quem não está inserido nesse contexto. Legal. Como na cirurgia e mesmo na medicina, a gente tem um período de treinamento, né? Então, por exemplo, o médico ele passa pela residência, aí ele tem um treinamento, aí ele se forma, ele está apto para exercer a sua especialidade, por exemplo. Na sua equipe, por exemplo, para alguns médicos, de repente, que já são tem um pouco mais de idade, não tem muita familiaridade com o microfone, como nós estamos fazendo aqui, ou mesmo com a rede social, você tem na sua equipe pessoas que possam treiná-lo, auxiliá-lo nesse sentido? Como que funciona? A gente tenta desconstruir esse medo da câmera e tal. Um dos lugares por onde eles passam é o estúdio do podcast, porque você está aqui comigo há 1 hora. Você não olhou para a câmera, você nem percebeu que está sendo gravado. E aí eles percebem que dá para fazer isso numa boa, e depois a gente vai gravar o médico no ambiente dele de trabalho, dentro do consultório, numa estrutura mais fechadinha, com pouca gente, alguém do lado. Alguns precisam de teleprompter para poder ler. A maior parte do conteúdo sério feito no digital, ele é baseado em estudo. Sim. Você disse isso mais cedo. Eu vou pegar algo que está estudado, que tem protocolo, que está estabelecido na medicina, só que o paciente ele não tem acesso a essa informação e é escrito de uma forma difícil de entender para o leigo. O médico traduz aquilo, mastiga, digere aquilo para o paciente num vídeo, dizendo, olha, há um estudo que diz isso, se você fizer isso, tem X% de chance de acontecer tal coisa, de uma forma digerida. E aí o médico mais velho, que tem dificuldade com a câmera, ele se solta, porque ele está dentro da área de conforto dele, ele está falando de algo que ele domina muito, né? E dentro do consultório dele, do ambiente de segurança dele, ele começa a gravar. E quando ele começa a receber paciente que diz assim, doutor, eu vi o teu vídeo. Ah, legal. Aí muda a chave. Aí ele começa a entender que realmente faz diferença e dedica um pouquinho mais de tempo e vai construindo esse ambiente digital aí. É bem bacana. Maravilha. Juliano, obrigado. Eu que agradeço. Obrigado pelo papo, obrigado pela história. Eu recordei algumas das minhas histórias aqui hoje, na época de cirurgia, de casamento, de me preparar para o casamento e tal. Foi muito bacana. Espero que você continue realizando sonhos lá dentro do consultório. Amém. E cuidando de gente e com a atenção que você me deu, continue dando para os seus pacientes. Muito obrigado pela oportunidade, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. E a medicina é encantadora, é a minha paixão, é a oportunidade de um ser humano intervir no outro ser humano de forma efetiva e afetiva. Sim. Então, é uma honra fazer o que eu faço e eu agradeço muito a Deus por essa oportunidade. E cabe dizer que é a primeira vez que, como a gente senta e tem essa conversa tão livre, tão à vontade, que você nos deixa, a emoção toma conta, a gente relembra os passos da vida e obrigado pela sua oportunidade. Para mim também foi uma releitura, rebuscar e trazer as emoções e os momentos importantes dessa carreira aí de quase 20 anos de formado. Hoje eu tenho 17 anos de formado. Espero que você goste do estúdio e volte. Voltaremos. Obrigado. Valeu, Juliano. Valeu pessoal. Obrigado.